Bom dia, sétimo ano. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2021. Vamos continuar nossos estudos com o livro. Hoje estamos entrando no terceiro dia usando o livro. Então, vamos falar de divisores de um número natural, certo? Nesse caso, temos o exemplo de Felipe. Felipe tem 18 livros e pretende organizá-lo em caixas de maneira que fique a mesma quantidade de livros em cada caixa. De quantas maneiras diferentes Felipe poderá organizar seus livros? Para resolver a situação, podemos elaborar o seguinte quadro. Eu coloco aqui quantidade de caixas, coloquei de 1 até 18 caixas, e quantidade de livros em cada caixa. Então, quando eu estou utilizando somente uma caixa, eu vou ter nessa caixa 18 livros. Quando eu tenho duas caixas, em cada caixa vai estar 9 livros. Quando eu tenho 3 caixas, em cada caixa terá 6 livros. Quando eu uso 6 caixas, cada caixa terá 3 livros. Quando eu uso 9 caixas, cada caixa terá 2 livros. Quando eu uso 18 caixas, cada caixa terá um livro. Então, de acordo com o quadro, se 18 livros forem organizados em 1 até 18 caixas, não vão sobrar livros, ou seja, as divisões correspondentes são exatas. Dizemos que os números 1, 2, 3, 6, 9, 18 são divisores de 18. Indicamos por D, 18, igual a 1, 2, 3, 6, 9, 18. Agora, veja os divisores de 21, 26 e 35. Temos divisores de 21, 1, 3, 7, 21. Divisores de 26, 1, 2, 3 e 26. Divisores de 35, 1, 5, 7 e 35. Certo? O número 1 é divisor de todo número natural. E todo número natural, diferente de zero, é divisor dele mesmo. Certo? No final. Assim, de acordo com o quadro acima, podemos fazer relação entre os múltiplos divisores. Por exemplo, concluímos que 18 é múltiplo de 6, ou 6 é divisor de 18. Também 18 é divisor por 6. Certo? Então, a partir disso, podemos dizer que o máximo divisor comum, ou MDC. Então, temos o exemplo da professora de matemática, do sétimo ano, propôs um trabalho em grupo e precisa dividir 20 meninos e 15 meninas, de maneira que a mesma quantidade de alunos esteja em cada grupo. Cada equipe deve ter o mesmo número de meninas e meninos. Nessas condições, qual o número máximo de grupos que o professor poderá formar? Então, para resolver essa questão, o que ela fez? Primeiramente, precisamos saber quais são os divisores de 20 e de 15. De 20, os divisores são 1, 2, 4, 5, 10, 20. De 15, 1, 3, 5, 15, certo? Então, a partir disso, que nós encontramos seus divisores, podemos dizer o seguinte. Observe que os números 1 e 5 são divisores comuns entre 20 e 15, e 5 é o maior dos dois. Assim, podemos concluir que o máximo divisor comum de 20 e 15 é 5. Denomina da seguinte maneira. MDC, 20 e 15 é igual a 5. Então, quantos alunos cada grupo terá? E são quantos meninos e quantos meninos em cada grupo? Para calcular a quantidade de alunos para cada grupo, dividimos o total de alunos, nesse caso, 35 por 5. O resultado é 7. Calculando 20 por 5, obtemos 4. 15 por 5, 3. Portanto, a professora poderá formar no máximo 5 grupos com 7 alunos em cada um, sendo 4 meninos e 3 meninos em cada grupo. Então, considerando todos os divisores comuns, de 2 ou mais números naturais, o maior deles é denominado máximo divisor comum, MDC, desses números. A partir disso, pessoal, então vamos para atividades, certo? Observe as fichas numeradas a seguir, contorne as que têm números divisores divisíveis por 4. Como seria esse contorno? Nesse caso, vamos lá, 35 é divisível por 4? Não. Nesse caso, 35 não é divisível por 4. 48 é divisível por 4. Então, marco aqui. 70 divisível por 4. Se usar a tabuada, não é. 42 é divisível por 4? Não.
16 é divisível por 4. 61 não. 24, sim, é divisível por 4. 51 não. 18, também não. 12 é divisível por 4. E 20 é divisível por 4. Então, no total, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 números divisíveis por 4, certo? Vocês podem calcular em casa isso, dividindo eles. Ele quer saber agora, na segunda questão, determine os divisores de 45, certo? Então, os divisores de 45, pessoal, será, primeiramente, o número 1, certo? Temos o número 3, temos o número 5, o 9, o 15 e o 45, ok? E divisores de 32, número 1, 2, 3, 4, 8, 16 e 32. Os divisores de 18 será 1, 2, 3, 6, 9, 18. Os divisores de 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Esses são os divisores. Ok, jovens? Agora, João, ele vai comprar uma estante com prateleiras, onde pretende organizar sua coleção de 16 carrinhos, de maneira que não fique nenhuma prateleira vazia. Quantas prateleiras deverá ter essa estante para que João distribua seus carrinhos igualmente e não fique carrinho sobrando? Liste todas as possibilidades e cada uma indica quantos carrinhos ficarão em cada prateleira. Então, nesse caso, vamos encontrar o divisor 16. Os divisores 16 são 1, 2, 4, 8, 16. Então, se o estante tiver uma prateleira, teremos 16 carrinhos. Se uma estante tiver duas prateleiras, teremos 8 carrinhos em cada prateleira. Se uma estante tiver 4 prateleiras, teremos 4 carrinhos em cada prateleira. Se tivermos 8 prateleiras, teremos 2 carrinhos em cada prateleira. Se tivermos 16 prateleiras, um carrinho para cada prateleira. Então, essas possibilidades é a partir dos divisores de 16. Ok, jovens? Então, vamos para a quarta questão, da página 113. Patrick tem uma coleção de 72 livros e quer organizá-los em pilhas com a mesma quantidade, de maneira que não sobre nenhum livro. Patrick poderá organizar os livros em 12 pilhas, 13 pilhas ou 14 pilhas. E quer que você justifique a sua resposta. Se ele tem 72 livros, então, vamos lá. Ele poderá organizar em 12 prateleiras, apenas porque a divisão 72 por 13 dá resto 7 e divisão 72 por 14 dá resto 2. Então, 72 é divisível por 12. 72 é divisível por 12. Nessa organização, entender quantos livros cada pilha terá. 72 dividido por 2 são 6. Então, cada pilha terá 6 livros. Certo? Essa organização de Patrick. Fabrício tem 36 chaveiros, que guardá-los em pacotes individuais com a mesma quantidade de chaveiros em cada um. De quantas maneiras diferentes Fabrício poderá guardar seus chaveiros sem que haja sobras? Quantos chaveiros cada pacote terá? Nesse caso, pessoal, devemos entender que 36 chaveiros eu tenho que encontrar o divisor. Então, nesse caso, temos 8 maneiras de guardar esses chaveiros. Um pacote pode ter 36 chaveiros. 36 pacotes pode ter um chaveiro cada um. 2 pacotes pode ter 18 chaveiros em cada um. 3 pacotes pode ter 12 chaveiros cada um. 4 pacotes pode ter 9 chaveiros cada um, certo? 9 pacotes pode ter 4 chaveiros cada um, ok? 12 pacotes contém 13 chaveiros cada um. E 18 pacotes pode ter um chaveiro cada um, ok? 18 pacotes, 2 chaveiros cada um.
Então é isso. Esses são os divisores de 36. Ok? Agora, escreva o enunciado de um problema cuja resposta envolva o MDC entre 20 e 25. Nesse caso, qual seria o MDC dos dois? Então, primeiramente, vou calcular aqui 20 e 25. Ok? Então, a partir disso, a partir de 5, aqui tem 4, aqui tem 5. Divido aqui 5, aqui dá 1, aqui dá 4, 2, 2, 1, 2, 1, 1. Então, eu tenho 4 vezes 25, que no final vai dar 100, certo? Mas, como seria isso? Isso aqui é meu MDC. Dessa forma, o cálculo é errado. Por quê? Porque esse cálculo não é coerente com o que nós buscamos, certo? Então, nesse caso, eu tenho que calcular os divisores de cada um, encontrar o seu máximo divisor. Não a partir disso, mas a partir disso. Então, continuamos nas próximas aulas as nossas resoluções dos livros, ok? Então, muito obrigado. Até a nossa próxima aula.